Olá! Há quem considere que a Bíblia é um livro difícil de ser entendido, talvez porque não tenha tido a oportunidade de pegar com suas próprias mãos e avaliar esse livro. Mas eu vou te falar uma coisa, a Bíblia ela é muito didática. A Bíblia ela se vale, por meio dos seus autores, de vários exemplos, ilustrações. Jesus foi exemplo disso, ele usava parábolas, que eram ilustrações corriqueiras da natureza, do dia a dia, para explicar verdades espirituais. O apóstolo Paulo fazia isso também, evocou a armadura de um soldado romano para falar da armadura cristã. Mas no livro de Hebreus existe uma analogia que é rica e que eu tenho certeza que vai trazer para você um conforto. Eu gostaria de ler um texto que está aqui em Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, que diz assim: a qual temos como âncora, olha aqui a âncora, âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, o escritor de Hebreus, falando sobre Jesus, ele coloca aqui uma analogia marítima. Ele fala que a confiança que nós temos em Jesus é uma âncora para a nossa alma. Perceba que a nossa alma ela é muito volúvel, ela é muito influenciável. Dependendo daquilo que eu ouço, vejo, percebo, isso me traz uma alegria ou me traz uma tristeza. Tem momentos na vida que você está pisando nas nuvens, você está entusiasmado, você está motivado, mas não muitas horas depois você está lá para baixo. Alguma coisa que você ouviu abateu o seu coração e você foi lá para baixo. Mas num dado momento posterior, você de novo se reanimou. Mas espera lá, será que é assim? Será que a minha vida tem que ser uma montanha russa? De emoções, de fortes emoções, de fortes tristezas? Mas aqui o escritor de Hebreus está fazendo uma analogia e explicando a âncora da alma. Seria bom se a minha alma pudesse ser ancorada, ficar num lugar firme, onde ela não vá para outros cantos que me deixem completamente atordoado, mas eu consiga estabilizar a minha alma. E esse texto que nós lemos aqui fala dessa analogia. Eu vou contar para vocês essa analogia que foi feita lá para o escritor de Hebreus, que nos tempos bíblicos isso era muito comum, todo mundo conhecia muito a vida marítima. E o que acontecia naquela época é que as embarcações não eram embarcações como nós temos hoje, um cruzeiro, um barco grande. Não, eram barcos menores, de menor porte, feitos à mão, de madeira, não comportavam muita gente. E, obviamente, numa viagem marítima, as tempestades, os ventos, tinham um grande impacto naquela embarcação. Eles não tinham uma grande estabilidade porque eles não eram grandes embarcações. Então, por não ter um tamanho grande, uma capacidade grande, essas viagens mais longas, elas tinham que ser viagens onde se paravam em vários portos. Por quê? Trazia mantimento para a embarcação, e aquele mantimento não era muito volumoso, acabava, precisava ir para um outro porto para reabastecer aquela embarcação. Então aquele comandante, o piloto, o capitão de uma embarcação, ele ia navegando e parando de porto em porto. Não podia existir coisa pior para um piloto de uma embarcação do que quando ele estivesse chegando num porto, apontasse ali uma tempestade. Por quê? Os portos, eles ficavam em águas rasas, obviamente. E se aquela tempestade se levantasse enquanto aquele barco estava se aproximando do porto, era um grande risco, porque os ventos podiam jogar o barco de um lado para o outro, ele podia encalhar, ele podia bater num rochedo, ele podia naufragar e aquelas pessoas morrerem afogadas. Então era um risco muito grande dirigir-se a um porto em tempo de tempestade. Ele podia ter outra opção, falei, tá bom, então vou esperar, vou ficar aqui no alto mar aguardando. Isso também era um risco, estava acabando, já tinha acabado o mantimento. Aquela tripulação podia morrer de fome. Então essa era uma escolha muito difícil. Ele tinha risco, dependendo de qual fosse a escolha dele, ele tinha um risco embutido. O que ele fazia então? Ele podia ir e arriscar a vida de todos, ele podia ficar em mar alto ali e poder morrer de inanição de fome. Mas existia um dispositivo. Dentre ali a tripulação, se houvesse ali um marujo, um marinheiro valente, ele aceitasse essa missão de ser um precursor. O que era o precursor? Nós lemos aqui no texto que fala que Jesus é o nosso precursor. Então o precursor era um marujo que ele lançava um bote ali daquela embarcação, um bote a remo, que só cabia uma pessoa, e ele levava nesse barco uma âncora e uma corda muito longa. Então ele entrava naquele bote e com a âncora e a corda, ele enfrentava a tempestade, ele ia remando em direção ao porto. Para quê?
O objetivo é que ele conseguisse chegar no porto e conseguisse amarrar aquela corda, porém, não sem risco de morte. Ele ia passar pelo meio da tempestade. O bote que ele estava era menor do que a embarcação da qual ele saiu. Então o risco dele naufragar ali era muito grande. Muitos morriam nesse intento, mas era um risco. E esse precursor, ele entrava no bote e começava a remar, as pessoas ali da embarcação olhando ansiosamente aquela esperança de salvação, só que passavam-se alguns metros e já não se via mais o precursor, porque ele já se envolveu, ele entrou no meio daquela tempestade. E aquele mar agitado de um lado para o outro, então ninguém via mais. A única conexão entre o precursor e o barco era aquela corda. Enquanto aquela corda estava ali solta, como que talvez lançada na água, eles não tinham nenhuma notícia. Se demorasse muito daquele precursor dar algum sinal de vida, significa que ele morreu no meio do caminho e aquela embarcação corria risco. Mas vamos assumir que deu certo, que ele enfrentou aquela tempestade, conseguiu superar aquelas ondas, aquela ventania e ele chega no porto. O que ele fazia? Ele pegava aquela âncora com aquela corda, ele amarrava numa rocha bem segura e no momento que ele amarrava aquela corda bem segura e ele não tinha mais para onde ir, e lá o pessoal do barco, não vendo nada, mas quando eles percebiam que a corda tensionava, ou seja, a embarcação estava aqui se movendo, mas quando a corda tensionava, significa que aquela âncora foi colocada numa rocha. O que essa embarcação fazia? Ela ia puxando aquela corda e eles sabiam que mesmo não enxergando nada, eles iam passar no meio de uma tormenta, eles não tinham visibilidade alguma, mas eles sabiam que a outra ponta daquela corda estava numa rocha segura, porque o precursor chegou na frente, amarrou ali a corda, salvou a vida de uma coletividade que estava lá no barco. A mesma coisa com Jesus. Jesus, ele é âncora para a nossa alma, sabe por quê? Quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que ele entra na presença de Deus e se assenta à destra de Deus. Ele entra no Santo dos Santos, no esconderijo do Altíssimo. Sabe o Salmo 91? Que fala que aquele que habita, aquele que descansa, na verdade é o verbo que está ali no hebraico, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Jesus, ele entrou no esconderijo do Altíssimo e como precursor, nós somos aqui a embarcação, tá certo? Nós estamos aqui no meio de uma tormenta, a nossa alma volúvel, sendo influenciada pelas notícias, pelas coisas que estão nos ameaçando. Vivemos esse momento aqui onde nós estamos todos enclausurados, temendo a ação de um vírus. E eles naquela tormenta, naquela tempestade, e se fosse o bicho ia pegar e se ficasse o bicho ia comer. Nós somos essa embarcação. Jesus, o marujo valente, ele como um precursor, ele entra nessa tempestade, ele encara essa tempestade em nosso benefício. Jesus, ele vai então em direção ao porto, com a âncora da nossa alma, ele entra lá no esconderijo do Altíssimo e firma com a âncora e a corda. Aquela corda é a âncora que vai segurar a minha alma. Aquelas pessoas do barco não enxergavam nada. Cadê o precursor? Eu não estou vendo ele. Eles se embrenham nessa tempestade. Será que ele está vivo? Se ele está morto? Eles não conseguiam enxergar. A única coisa que eles viam na frente deles era uma enorme e terrível tempestade. O que você enxerga hoje? Você está vendo Jesus aí do seu lado? Levantado, com as mãos, te chamando, brilho, luzes? Não. Você vê o quê? Você vê uma ameaça? Você vê uma enfermidade, você vê um problema financeiro, você vê inimigos se levantando contra você, você vê sintomas de uma doença, você vê perigos com relação aos seus filhos, à sua família, ao seu casamento. O que você enxerga? Você está vendo Jesus aí? Não está vendo, só está vendo uma tempestade. É verdade. Pode ser que você esteja passando exatamente por essa situação. O que vai ser? Vamos ficar em quarentena até quando? Quando que acaba isso? Serei ou não serei atingido? Eu não estou vendo Jesus. Mesmo que você não veja Jesus, o que eu estou te falando. Ele está lá no esconderijo do Altíssimo. Jesus foi o nosso precursor. Jesus entrou naquele barquinho, mas ele foi até a presença de Deus. Ele foi até o trono da graça de Deus. E é no trono da graça de Deus que a nossa âncora está firmada. Meu amigo, creia no seguinte, vá em frente. Mesmo que você não veja Jesus à sua frente, você só vê uma tormenta, uma tempestade.
esse direcionamento de você olhar para Jesus, ele vai te levar até o esconderijo do Altíssimo. A tua alma pode ficar sossegada. O escritor de Hebreus, ele usa uma outra passagem que eu gostaria de ler com você. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13 ao 15, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus jurar, para quê? Dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com perseverança, alcançou a promessa. Tem uma lição muito forte e boa para você e para mim nesse texto que eu acabei de ler. Aqui está falando do ministério, da obra de Jesus Cristo, que Jesus ele entrou no interior do véu e colocou lá a nossa âncora. Isso é sinal, indicador de que eu sou abençoado e serei. E, estranhamente, a Bíblia diz que Deus jurou, e como não havia alguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo, que abençoando me abençoaria e multiplicando me multiplicaria. Mas fala só, por que Deus precisa jurar? Ele não precisaria. Mas para que eu e você não ficamos em dúvida, se as intenções de Deus são as melhores para mim, ele jurou por si mesmo. Falou assim: eu vou te abençoar. Meu amigo, não importa a tua situação hoje, o ponto A que você está. Mas eu vou te dizer que o ponto B é bênção. Eu vou te abençoar. Abençoando te abençoarei. Multiplicando te multiplicarei. Eu juro por mim mesmo. Não sei o que estou falando. Deus é que está falando. Presta atenção. Ele fala a respeito de Abraão. Uma lição boa para nós. Ele fez essa promessa a Abraão e nós estamos debaixo dessa promessa. E a Bíblia diz que a atitude de Abraão foi esperar com perseverança. Tem outro texto da Bíblia lá em Romanos que fala que Abraão, ele recebeu uma promessa de ser pai. Ele tinha 75 anos de idade. A mulher dele 65, estéril. Ele recebeu uma promessa de ser pai. Muito bem, ele recebeu aquela promessa. Deus falou assim: olha, inclusive Abraão, vou mudar o seu nome. O seu nome de Abraão vai ser Abraão, pai de muitas nações. Ok, então, passados aqueles dias, alguém perguntava: é Abraão o seu nome agora? Eu falei: é pai de muitas nações? É isso mesmo. Quantos filhos você tem dessa mulher? Nenhum. Eu falei: esse homem está ficando velho, está ficando meio louco e ele não está mais atinando com as coisas. Ele recebeu a promessa com 75 anos de idade. Sabe quando é que ele se tornou pai? Com 99. 25 anos depois. E Sara também envelheceu, mais 25 anos. E sendo estéril e avançada em idade, ela teve Isaac. E a Bíblia diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Ele não ficou olhando para o seu corpo amortecido, nem para o corpo amortecido de Sara. Mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Qual o segredo aqui? Abraão, como eu e você, temos a promessa de que a nossa alma está ancorada pelo precursor lá no esconderijo do Altíssimo, no trono da graça de Deus. Está lá a sua âncora, meu irmão. Está lá a sua âncora. Não importa a tempestade. Independente da tempestade, o que aconteça, qual for a ameaça, a sua alma está ancorada lá, porque Jesus levou essa âncora sozinho. Vai na direção de Jesus. Olha mais para Jesus do que para as coisas que você está olhando ao seu redor. Esse é o segredo. Não olha para o corpo amortecido como Abraão não fez. Ele não ficou olhando para o corpo dele. Ele ficou olhando para a promessa de Deus. Vou ter um filho. Eu sou pai de muitas nações. Você será abençoado. O teu precursor já levou a âncora lá no trono da graça de Deus. Você está seguro. Fica com essa palavra de que o teu precursor já ancorou a sua alma no trono da graça de Deus. Você passará, e já passou por tempestades e tormentas. Mas tenha confiança, olha para Jesus, sentado lá na destra do trono de Deus, e vai puxando sua corda, porque é lá que você vai chegar. Deus jurou que vai te abençoar. Ele não vai falhar com a promessa dele. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro por esses que estão nesse momento recebendo essa palavra, em meio a uma tormenta, em meio a um vendaval. Não enxergam nada, a não ser a tormenta. No nome de Jesus, que essa verdade venha trazer convicção a esses corações, de que do outro lado dessa tempestade, unidos por uma corda,
estamos nós e o Senhor Jesus. E o outro lado dessa tempestade não é um abismo, não é uma cachoeira, mas o outro lado dessa tempestade é o trono da graça de Deus. Senhor, nos dá sabedoria para enfrentar esse momento como Abraão teve. Ele não ficou olhando para o corpo dele que envelhecia dia a dia. Ele não ficou olhando para uma situação que demorava para se resolver e que piorava à medida que os dias passavam. Mas ele ficou olhando para a promessa. Faz com que esse povo que esteja me ouvindo agora, ele olhe para a promessa, que abençoando te abençoarei, multiplicando multiplicarei. O Senhor não diz, Pai, que vai me matar. O Senhor não diz que vai me dividir. O Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me multiplicar. Visita todos os ouvintes agora, no nome de Jesus. Amém. Valeu.